Boa noite a todos. A estrada de Damasco continua cheia aqui, hein? Desde a semana passada, acho que é um prenúncio da parte 2. Todo mundo querendo ver a conversão do Saulo, então a sala está cheia. Espero que na internet também esteja cheio, que os nossos amigos que acompanham pelo YouTube estejam conosco, ou agora em tempo real, ou em acessos posteriores. Então, hoje estamos aqui para o final da parte primeira do livro Paulo e Estevão. Dia importante. Hoje, então, é o finalzinho do capítulo 10 da parte primeira, e antes da gente começar, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. É do capítulo 1, não vim destruir a lei, diz assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus, para com o próximo, que constituem a base da doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando, eis aí toda a lei e os profetas. Então, a gente está vendo no capítulo 1, Jesus se apresentando como não veio destruir a lei, mas preencher a reforma de alguns aspectos da lei de Moisés. Nós estamos agora, vamos ver cada vez mais isso na prática, acontecendo na vida do Saulo, né? Porque ele, como um grande defensor da lei, a gente está nesse momento aí hoje, dessa virada de chave, que parece automática, mas a gente vai ver que não é tão automática assim, ele é trabalhosa, e que traz aqui um resumo de toda a lei para o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resumindo toda a lei e os profetas. Então, assim, a gente, nesse momento, todos nós unidos, em pensamento, em coração, agradecendo ao alto pela oportunidade de estarmos aqui, na casa da irmã Maria Angélica, quem está remoto, agradecendo poder estar em contato, né, conectado com a casa da irmã Maria Angélica, através da internet. Nesse dia que vamos encerrar a parte primeira do livro Paulo e Estevão, que possamos estar com as nossas percepções muito aclaradas, muito atentos àquilo que o Emmanuel vem nos ensinar através do estudo desse livro, para que possamos sempre buscar em nós o espaço para as transformações ainda tão necessárias do nosso próprio caminhar, do nosso próprio caminho de Damasco, que cada um de nós se encontra. E assim possamos, então, ter mais uma noite de bastante aprendizado e reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente está hoje terminando a parte primeira, terminando o capítulo 10 da parte primeira. Semana passada, a Cris fez o início do capítulo e hoje nós vamos concluir, já que foi a Cris que fez, né? E a tia quer falar. Silêncio, silêncio. Vamos passar para a tia. Oi, Cris. Vamos olhar o que teve na semana passada. E já veio... Olha só, gente. Não tem nem surpresa, já veio tudo sem... Falha minha, hein? Fui eu que mudei. Gente, então vou voltar aqui. O que aconteceu na aula passada? Quem que foi? Quem lembra? Hein? Ah, não, vocês não lembram. Onde estava Saulo no início? Estava antes, vamos no início do capítulo. Anda que eu não posso demorar. Abigail morreu no outro, né? A gente começa o capítulo com Saulo lá. Quantos dias? Isso, ele estava lá em luto na casa do Zacarias por 3 dias, lembram? E ele fica lá durante 3 dias, arrasado, e não está calmo, né? Ele não está pacificado, o coração está a 1000, ele continua, né, super cabeça ansiosa. Ele fala, como é que eu sempre esqueço? Cabeça
mente superexcitada, isso aí. E aí, ele, chegando à conclusão, que sempre naquela ânsia de descobrir culpados, ele chega à conclusão, até se estranha um pouco com Zacarias, por que Zacarias deixou Ananias chegar perto, e conversar tanto com Abigail. Ele decide que ele vai perseguir Ananias, porque ele foi um instrumento, da conversão de Abigail para a doutrina do carpinteiro, segundo ele. E aí ele porque quer saber o destino de Ananias. Quando ele sai da casa de Zacarias, já tinha mais ou menos 2 meses que o Ananias tinha saído, e ele busca dentro lá dos prisioneiros, e ele consegue um prisioneiro que realmente, após ser torturado por ele, uma questão até de tortura nas unhas, diz que Ananias tinha ido, para onde? Em direção a Damasco. E ele fica preocupado que Jerusalém estava salvo, porque ele estava lá tomando conta do pedaço. Inclusive, que as prisões estavam muito cheias, mas estava tudo certo contra o pessoal do caminho. Mas as demais cidades, não. Então, ele convoca uma reunião do Sinédrio e pede que ele tenha as mesmas prerrogativas que ele tem em Jerusalém para as outras cidades, que são Damasco, e Cesareia, e Jope. Tá? Então, ele pede essa autorização e consegue, e mais do que isso, é aclamado, ovacionado, porque o Sinédrio estava muito feliz de ter uma pessoa como ele nas rédeas dessa situação, entre aspas, para proteger a lei. E aí com tudo isso, ele sai numa caravana em direção a Damasco, de 3 dias, e durante a caravana ele tem vários momentos de reflexão, ele fica culpado, ele fica em conflito, aquilo que a gente viu, e aí, no 3º dia, bem já mais perto de Damasco, ele realmente muito envolvido em conflitos existenciais. O que aconteceu, Rogério? Bom, é um encontro tão importante e é um fato histórico, porque está no Novo Testamento, na verdade, no Novo Testamento, porque o livro dos Atos dos Apóstolos faz parte do Novo Testamento. Então, que a gente decidiu fazer uma recapitulação um pouco mais lenta hoje, porque é um ponto crucial na vida do Saulo. Então, a gente para aqui e recupera um pouquinho das informações que vimos no final da aula passada, porque esse é um momento marcante na vida do Saulo e, sem dúvida, marcante nas nossas vidas, porque a gente tem aqui o objetivo de sair com o coração mais evangelizado, aprendendo com a experiência dele, se possível, para não precisar passar pelas mesmas coisas que ele passou. Então, durante toda essa luta existencial, é uma luta mental que ele travou, de angústia, de reflexões, por conta da falta da paz que ele tinha, em contrapartida que ele identificava em tantos outros companheiros, não companheiros dele, mas os seguidores do caminho, ele se vê envolto por luzes diferentes. Era meio-dia, sol a pino, muito quente, lembram? Luzes intensas que apareceram para ele na frente dele. Depois, ele tem a impressão de que o ar se fende, então, como uma cortina. Imagina uma cortina quando abre no teatro, e aí tem mais uma outra luz por trás, quando essa cortina se abre. E aí ele sente uma pressão, então, além de luz, uma pressão de ar invisível e poderosa. E aí ele se sente sendo vítima de uma vertigem, talvez, e com isso ele até cai, cai do camelo ou do animal. No comecinho do capítulo fala camelo, nessa hora fala animal. Ele até quer voltar, pedir socorro aos companheiros, mas ele já não enxerga mais os companheiros. Sabe quando a gente sai do túnel, no sol de meio-dia, e tem aquela... Se você olhar para dentro do carro de novo, você não está enxergando mais ninguém, não é assim? Quando a luz é tão forte, do momento a gente cega, eu quero olhar para outro lugar, eu não estou enxergando. Ou se o quarto está bem escuro de manhã, alguém abre a cortina assim, se bater o sol da manhã, a gente fica meio cego. Era assim que o Saulo estava nesse momento, era esse tipo de cegueira, neste caso aqui, diferente do próximo. E aí ele tenta gritar aos companheiros, uma confusão dos sentidos, e ele cai na areia ardente. Só que essa visão,
além dessa cortina, dessa luz, dessa pressão, ela parece se estender ao infinito. Então ele começa a ver ainda mais profundamente alguma coisa que vai aparecer. E aí essa outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, a atmosfera rasgada, né? Porque já estava essa cortina aberta, e aí desvenda para ele uma imagem inesquecível, que aí ela começa a se tornar mais nítida, como está aqui, e ele vê a figura de um homem de majestática beleza, então um homem muito belo, aquela figura encantadora para ele, a túnica com pontos luminosos, o cabelo na altura dos ombros, a moda dos nazarenos, de forma que ele tem a impressão de que esse homem descia do céu ao seu encontro, porque não era simplesmente a aparição de um homem normal, mas um homem luminoso, com uma roupa luminosa, um aspecto luminoso, uma beleza inigualável. E a energia que ele sente, né? Essa pressão positiva, essa energia que ele sente. E além dessa descrição física, ele tem uma fisionomia grave, terna, onde pairava uma divina tristeza. Então ele reparava naquele olhar uma certa tristeza. Por que será, né? E aí esse homem, numa inflexão de voz inesquecível, então essa voz ficou gravada para sempre no coração de Saulo, e aí na história gravada, está no Atos dos Apóstolos e gravado nos nossos corações também, esse desconhecido, porque, pensem, até aqui ele não sabe quem é, porque a gente tem a mania de se antecipar, porque a gente já sabe o fim da história, né? Então olha aqui, ele está vendo esse homem lindo, túnica luminosa, cabelo assim, uma expressão, mas ele não sabe quem é. A gente sabe, ele não sabe, nesse momento. E aí ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente terminou a aula assim semana passada, né? Então foi só para a gente poder resgatar um pouco a emoção da descrição do Emmanuel, que a gente trouxe na semana passada, com os mesmos slides, para a gente poder voltar para o mesmo ponto onde a gente parou aqui, tá bem? E como é que o Saulo ficou após essa aparição, né? Então a gente teve uma semana aí para pensar, para digerir, para ler, quem não leu. Como que ele ficou? Ele estava no chão, a areia ardente, essa figura linda aparecendo para ele, magnética, perguntando para ele, sabia o nome dele? Ele não sabia a pessoa quem era, mas a pessoa conhecia ele, porque chamou ele pelo nome. Podia ter falado: por que me persegues? Não, falou: Cris, Cris. Não é diferente? Não é essa professor... Cris a que ele está se referindo. É outra Cris. É outra Cris, tá, gente? Cris com C. Não é diferente quando a gente está assim na sala de aula, alguém fala assim: Afonso. Parece que alguém chama a gente ali a realidade. Quando alguém chama pelo nome, é completamente diferente do que uma colocação solta. Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como é que ele ficou, então? O Emmanuel diz que ele ficou instintivamente de joelhos. Esse instintivo é uma palavra importante, porque ele não tinha ainda o raciocínio de uma devoção àquela figura, estarei de joelho em respeito a... Não. Mas aquela força magnética, a autoridade moral era tamanha, que ele, embora tenha caído do cavalo, quer dizer, caído do animal, ele precisa ter caído sentado, ele se coloca de joelhos, porque é uma força irresistível que está se opondo a ele nesse aspecto de devoção, embora ele não tenha ainda conhecimento ou a compreensão do que está acontecendo, mas ele está instintivamente de joelhos, né? Ele não sabia muito bem o que se passava, embora estivesse sentindo uma forte emoção. Ele comprime o coração numa atitude desesperada, né? Então, imagina, de joelhos, sentindo uma coisa muito forte, bota a mão no coração, mas não está entendendo muito bem o que está acontecendo. E ele é invadido por um sentimento incoercível de veneração. Então, aquela figura majestática, luminosa, linda, com uma energia incrível, que ele se coloca desse jeito de joelhos com a mão no coração, ele sente uma veneração. Ele não sabe ainda o que é, mas ele sente assim uma devoção por aquela figura. Os companheiros da caravana, lembra que ele tinha 3 companheiros ali viajando com ele? Todos
a camelo, o cercavam. Então, viam que aquilo estava acontecendo, mas eles não ouviam e nem viam, mas eles tinham percebido uma grande luz. Então, eles têm uma visão parecida, embora incompleta, à do que o Saulo tinha. O Saulo teve uma visão maior, mais amplificada dessa luz, e depois Saulo vê e ouve esse homem. E os companheiros se param apenas no aspecto da luz, e uma luz aparentemente menos intensa. Que cena, hein, gente? Que cena. E aí ele pensa assim, ó, de quem seria esse vulto divino, cuja presença lhe inundava o coração de emoções desconhecidas. Então ele reconhece uma emoção sublime, mas ele não sabe quem é aquela pessoa, nem desconfia. Que para nós é óbvio, né? A gente é óbvio. Saulo, Jesus, não está vendo? Mas não é tão óbvio assim. Emmanuel dá a entender que não. Porque, desculpa, a Cris perguntou, excelente pergunta. Na hora que pergunta, por que me persegues? Poxa, quem é que ele vinha perseguindo? Será que ele não saca? Ele podia achar que era Ananias. Porque, veja, ele não conhecia Ananias nem Jesus. Hã? Ele não perseguiu Ananias. Ele estava perseguindo Ananias. Não. Ó, ele estava indo para Damasco para pegar Ananias. Deixa eu só concluir. Inclusive com uma licença para matar. Então, podia ser. Será que esse Ananias que surgiu aqui já ficou sabendo que ele... Porque a notícia vaza, né? De que ele conseguiu uma autorização para pegar Ananias. Fala, tudo Cris. bem, mas no início, quem ele perseguiu a vida dele inteira, a encarnação inteirinha. Não, a encarnação inteirinha são palavras suas. Ele estava perseguindo há pouco tempo, coitado. Ela persegue tanto Saulo que ela já disse que foi a encarnação inteira dele. Não foi a encarnação inteira, vamos ver assim. Tá bom, então. Então, meia encarnação para cá. Não, também não. Um aninho, pô. Um ano estourando. Ele perseguiu Jesus. Então, quando ele vê a imagem, aquela imagem que o cega, não é possível que o cara não pensou, opa, quem é esse aí? Ô, Cris, Jesus. Pela descrição do Emmanuel... Pela descrição do Emmanuel, gente, eu entendo a grande possibilidade de ele ter esse insight, mas pela descrição do Emmanuel, ele não é automático esse pensamento dele, tá? Embora tenha indícios de. Não é. Pensa comigo, nós somos espíritas. Se aparece alguém aqui, é o espírito do fulano. Calma, escuta. Ele é judeu... não tem conhecimento da vida após a morte. Então, assim, aparecer alguém para ele não é assim, é Jesus. Né? Tá no deserto, numa luz forte, uma vertigem. Ele pode imaginar ali, talvez Gente, vocês estão animados desde a semana passada. Pera aí. Ele pode imaginar, é quase óbvio, cara, deve ser algum cristão, algum homem do caminho, porque ele perseguia todo mundo do caminho. As prisões estavam lotadas. Aparecer alguém que ele não conhece, que é um seguidor do caminho, dizendo, está perseguindo a gente, por quê? Então, não é óbvio pensar que é Jesus, tá? Ô, Rogério, vamos organizar aqui, tem um monte de gente na fila. Tem um detalhe. Então, furei a fila. Só falar rapidinho. Ele não achava que Jesus era isso tudo. Para ele, Jesus lógico. era um carpinteiro. Tá? Só para vocês lembrarem isso. Então, aquela coisa, como ele mesmo descreveu, não estava tão próximo de ser Jesus, porque ele não achava que Jesus era isso. Tá? Vai lá. A Rita quer falar ali, ó. Era isso mesmo. Acho que a energia ali, porque ele tinha sensibilidade, né? Ele tinha sensibilidade, já estava nele isso. E ele percebeu que era uma energia grandiosa demais ali. Ele nunca ia pensar em Jesus, que para ele não valia nada. Isso. Né? Boa, isso aí. Pati, o que você quer falar? Isso. É o carpinteiro. O desprezível carpinteiro de Nazaré. Então, assim, podia ser alguém como Estevão, porque ele reconhecia no Estevão uma autoridade. Sim. Então, podia ser um outro lá, igual o Estevão, que apareceu no meio do deserto, lá, lindão. Por que está perseguindo a gente, cara? Larga disso. Só que ele sentiu uma emoção forte. A postura dele de se colocar de joelhos, intuitivamente, ele viu que era alguém, assim, com uma, bem superior, Claro, bem evoluída. Essa mas postura daí dele. achar que é Jesus...
Ainda mais alguém que ele sabia que tinha sido morto. Morreu crucificado, gente. Como assim é Jesus? Então não é tão assim óbvio alguém que não tem o conhecimento da vida espiritual pensar que se trata de Jesus, né? E aí ele pergunta: quem sois vós, Senhor? Vejam, por Senhor dá a entender esse aspecto do respeito, uma figura venerável, mas ainda não é óbvio. Você diria, Jesus. Ele pergunta, quem sois vós? É uma pergunta aberta, ele não sabe, e ele quer saber. E provavelmente encarnado, ele provavelmente não imaginaria um desencarnado ali na frente dele falando com ele. Né? Exato. E mesmo a gente, né, quando tem a ideia de alguém, de uma aparição, a gente imagina algo vaporoso, né? Não é assim? Quase transparente. Mas tem aparições, a gente estuda no livro dos médiuns, e as materializações são reais. Não era uma materialização, tá, gente? Como é que a gente sabe que não era materialização? Porque só ele viu. Hã? Só ele viu. Porque só ele viu. Se fosse uma materialização, todos ali veriam. Ali foi uma aparição, só que o perispírito se torna visível para quem ele quer que seja visto. Então tem que estar naquela frequência, ele torna visível para aquele que ele quer que veja. Fala, Anabela. Não, eu estou lembrando, justamente para defender esse seu ponto de vista, que até Estevão, quando vê Jesus se aproximar, ele fica em dúvida, e aí ele lembra, pelas descrições de Pedro... Ótima lembrança. Pois ele não conhecia. Então, se Estevão, que era já um espírito iluminado, teve assim, não foi de imediato. Ele pensou e falou, pelas descrições de Pedro, pode ser Jesus. Exatamente. Então, aureolado de uma luz balsâmica, de um tom de inconcebível doçura. Veja as palavras do Emmanuel, elas ajudam a gente a entender essa grandiosidade desse encontro. Ele respondeu, eu sou Jesus. Saulo só não caiu porque já estava sentada, né? Já estava no chão, não caiu de novo, né, Rogério? Mas o Emmanuel descreve, né, como que um tiro tivesse matado Isso, exatamente. ele, né? Então, eu sou Jesus. Que choque, gente. Que choque. Porque, vejam, primeiro ele vê a luz, depois ele sente uma força forte, depois ele reconhece aquela figura linda, com todas as descrições, uma energia muito forte, pergunta quem é e a pessoa diz, eu sou Jesus. A gente imagina o choque, porque Jesus era o inimigo dele, até ali. Era o inimigo, é quem queria, ele só não queria matar Jesus porque estava morto. Mas ele tentava compensar, perseguindo os outros que seguiam, porque ele descreve em vários momentos, né? O desprezível, o carpinteiro e todos os outros adjetivos. Saulo, então, se curva para o solo, inicia um pranto convulsivo e parecia que ele tinha sido ferido de morte. Então, aquele eu sou Jesus é quase como uma facada, um tiro, um golpe. E a gente pergunta assim, quem foi ferido de morte? Orgulho. O orgulho, né? O orgulho, e ele mesmo se autodescreve assim, não é um julgamento nosso. Inclusive, nesse capítulo, ele vai falar mais para frente, Jesus ajudaria a curar as chagas do orgulho. Ele mesmo, lembrem, ele, Espírito, conta a história dele, revela toda a história dele por Emmanuel, que traz através do Chico. Lembram disso, né? Quando a gente falou no prefácio. Então, quem foi ferido de morte foi o homem velho. Que a gente vai ver essa renovação a partir de hoje aqui. Não é varinha de condão, a gente vai entender como que essa virada aparentemente parece ser rápida, porque tem um componente aqui que traz isso para ficar claro para a gente. Então, o homem velho é ferido de morte, e com ele, com o homem velho, com esse Saulo velho, a derrocada de todos os princípios radicais que conformaram seu espírito e o nortearam até ali. Então, palavras do Emmanuel, não é do Rogério nem da Cris. É o radicalismo, como nós já vimos outras vezes, do fanatismo religioso. E tantos outros que a gente conhece, né? No mundo contemporâneo, a história recente, realmente uma pessoa religiosa. Ela envereda por uma linha do fanatismo.
e às vezes acaba cometendo atrocidades, porque é um tipo de fé que a gente chama, que é a fé cega. E ele pensa, nessa hora que ele cai, né, ferido de morte, que é o orgulho ferido, de tudo que ele acreditava, que defendia, ele pensa, caramba, estavam certos. Diferente do que ele pensava, estavam certos. Os pregadores do caminho, a palavra do Estevão, a conversão e a crença de Abigail, estavam todos certos. E ele insistindo. E olha, na hora que ele vê aquela figura que o chama pelo nome e que se identifica por Jesus, ele não tem mais dúvida, está claro para ele. A ficha cai. E daí a expressão, né, que a gente tem até hoje, caiu do cavalo. Né, vem muito daí. É dessa cena, embora não tenha sido cavalo, mas não muda em nada. E aí ele pensa, e ele é muito inteligente, né? Alguém tem dúvida de que Saulo era inteligente? Um expoente da sua época. Inteligência rápida, muito conteúdo em relação à lei. Então ele pensa rapidinho que desses exemplos aqui que estavam certos e ele insistia, e pensa também que a ressurreição não tinha sido um recurso lendário para fortificar as energias do povo, porque tinha essa tese. Como Jesus tinha sido querido por muitos, e ele foi levado à cruz, tinha uma tese, aliás, existe até hoje essa tese, de que foi um fake news, de que ele ressuscitou, para justamente fortificar as energias do povo, para virar uma lenda, um mártir, ele apareceu. Né? Então tem essa tese, de que o corpo foi roubado, para dizer que ele voltou, que tem toda uma trama por trás. Tem até hoje, entre os que não são seguidores. Então ele, na hora, olha como ele é rápido. Cara, a ressurreição não foi aquilo que o Sinédrio dizia. Porque entre o Sinédrio, não, o corpo dele sumiu, eles roubaram de noite para dizer que apareceu, que ressuscitou. É tudo fake. E aí na hora ele pensa, cara, não é uma lenda. Aconteceu, porque ele também estava vendo. Né? Ninguém está contando para ele, ele estava vendo. E aí ele sente vergonha do seu passado. Gente, é o auto-julgamento, tá? Não somos nós, não é. Ele sente vergonha do passado. Se vocês forem ver quantas vezes o Emmanuel fala que ele chorou, é o capítulo inteiro falando, ele desidratou, imagina, sol do meio-dia, no deserto. Do jeito que ele chorou, ele deve ter chegado em Damasco seco. Boa, gostei do trocadilho. Teve uma piada aqui na sala, Damasco seco? Ele chega em Damasco seco. Ô, Rogério, estou lembrando aqui que numa das aulas eu falei que a primeira vez que ele realmente tinha chorado foi quando ele viu Abigail daquele jeito. Ele ali, ou seja, ele derreteu mesmo depois, porque realmente estava fora dos padrões dele, porque no capítulo anterior fala que foi a primeira vez que ele realmente chorou. Tinha sido com Abigail. E aí, lágrimas impetuosas. Lembra que ele era impetuoso? Ele era descrito como impetuoso. Então, as características básicas dele são as mesmas. Ele só está agora dirigindo para um outro lado. Então, ele era impetuoso na defesa da lei. Ele vai ser impetuoso no que agora ele vai eleger como um novo objetivo. Por isso que parece ser tão rápido. Porque a força dele, como Leon Denis diz, uma das potências da alma, que é a mais forte, que é qual? Qual é a maior potência da alma? É a vontade. Ele tinha uma vontade alta. O nível de vontade dele é muito alto. Vontade é, quero fazer, vai lá e faz. Tem gente que não, né? Quer, mas não quer muito. Agenda e não vai. Reprograma, procrastina. Ele não. O nível de vontade dele é altíssimo. Só que agora ele dirige a vontade. Boa noite. Fique à vontade, falando em vontade. Ele dirige em outro sentido. E ele, essas lágrimas impetuosas lavam-lhe o coração. Lavando, né? Lavando porque o coração estava sujo de quê? Isso aí, de impurezas, de culpa, muita culpa. Ele já sentia um pouco de culpa
Tinha um caso aqui só que ele ficou culpado, lembram? Era de quem? De Abigail. Ele se sentia culpado. Ele sabia que ele a jogou naquela situação, que ele demorou a ir lá. Quando ele vai, ela morre em um dia, porque ela já estava nas últimas. Provavelmente a espiritualidade segurando-a no corpo até esse encontro final. Porque, gente, em um dia ela desencarnou. Né? A gente sabe que isso existe, não sabe? Tudo tem sua hora. E aí essas lágrimas lavam o coração. Jesus se aproxima. Até então Jesus só falou o quê? Sou Jesus. Jesus se aproxima, porque lembra, a visão estava chegando? Ele se aproxima, contempla Saulo carinhosamente, toca os ombros com ternura e diz outra frase para ele com uma inflexão paternal. Ok? Paternal. Como um pai que fala com o filho. O pai, eventualmente, admoesta o filho, né? Chama atenção, mas com um tom paternal. Não com um tom de quem recrimina. E diz para ele, não recalcitres contra os aguilhões. E acho que faltou um olho ali, Cris. Acabei de ver isso aqui no meu, e você olhou também, não viu? Sempre acontece isso. Meia-noite, não olho nada. As letras fogem, não fogem, olha Rogério? assim, Letra tem vida. Vamos voltar para a aula, vamos quebrar o clima. Então, não recalcitres contra os aguilhões, é a frase que Jesus fala para ele. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre o que é recalcitrar. O que é recalcitrar, gente? Pô, Jesus podia ter falado mais fácil, né? Jesus foi lá no Aurélio, não recalcitres. É porque era Saulo, porque se fosse a gente, peraí, mestre, deixa eu ver o dicionário aqui que eu estou entendendo. Saulo sabia o que ele estava dizendo. O que é fazer resistência? O que mais que vocês pensam que é recalcitrar? Não vacilar. O que mais? Não ficar repetindo o erro. Algo mais? Recalcitrar. Para a gente ter certeza. Opor-se ou resistir obstinadamente ao controle de alguma autoridade. Essa definição é pública, tá? Jesus usou recalcitrar. Era exatamente o que ele fazia, não era? Ele se opunha obstinadamente, porque era um cara obstinado. Ele é insistente, é tinhoso. Ou tenaz, para ficar mais educado. Contra alguma autoridade. Que autoridade? Qual era a autoridade que o Saulo insistia? Jesus. A autoridade divina que o mestre tinha, através de vários dos seus prepostos, né? Com quantos o Saulo tinha tido contato? Com muitos. E ele resistia. Rebelar-se, insurgir-se. Ele fez isso? Com certeza. Não acatar ordens, nem as obedecer, resistir. Ele fez isso? Por exemplo, a ordem de quem? Que ordem que ele não acatou? Abigail. O que mais? Gamaliel, era mestre dele, certo? Imagina, se o meu mestre, meu professor, que na época não era professor de um dia, não, era de uma geração, ele ficou anos, orientava, aconselhava, ele ignorou. Ele voluntariamente não quis seguir. Ser teimoso, é tudo dicionário isso. Não alterar uma opinião ou um ponto de vista. Teimar, ele foi teimoso? Bastante, né? Dar uma resposta indelicada. Aconteceu? Várias vezes. O verbo recalcitrar deriva do latim recalcitrare, que significa resistir. Sinônimos: desobedecer, infringir, transgredir, resistir, teimar, escoicear. E os antônimos: obedecer, acatar, seria o contrário. Então, não recalcitres. Para de resistir, para de teimar contra os aguilhões. Aí complicou a gente de novo, né? Chama o dicionário de novo, Rogério. Vamos chamar o dicionário? Chama de novo. Aguilhão. Então, essa aí é uma figura, né? Que tem na ponta, é pontiagudo, que era usado para impulsionar o gado na sua locomoção, ali no seu deslocamento. Às vezes o gado empaca, então dava uma espetada
no gado para ele poder ir adiante. Não é uma figura interessante que Jesus usou? Para de teimar contra o aguilhão, olha quanta coisa te empurrando para frente, te alfinetando, e você insiste, e essa lança está aí entrando, até que feriu de morte ele. Lembrando que semana passada a gente falou de um slide inteiro sobre todos os sinais que ele vinha recebendo, Isso, né? Verdade. Então, o aguilhão é uma grande vara para conduzir o gado, tendo numa das extremidades um ferro de ponta aguda, ou aguçada. Então, também está descrito aí em Atos dos Apóstolos. A frase está escrita de um outro jeito, lembrando que foi do hebraico para o grego, do grego para a gente, mas dá a entender a mesma coisa. Fala assim, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Que é a mesma frase que Jesus está dizendo aqui no livro Paulo e Estevão. E acabou se tornando uma expressão proverbial muito vulgar em grego e em latim para mostrar que é vã a resistência quando o poder é grande. Então, se tornou uma expressão proverbial, não tão literal, né? Então, você usa isso várias vezes. Quando não recalcite contra os aguilhões, tipo, como quem diz, para de resistir a alguma coisa tão poderosa, né? Cede. A ponta de ferro das aguilhadas, ferrão dos insetos, também é encontrado como sinônimo de aguilhão. E no sentido figurado, aguilhão é entendido por estímulo ou tormento. Então, para de resistir contra os estímulos ou contra os tormentos. E quais foram os aguilhões que chegaram até Saulo? Quais foram esses estímulos? Quais foram essas agulhadas aí, essas pontadas? Porque lembra, para o gado, qual o objetivo? É para machucar o gado? É para ferir o gado? O pastor quer ferir o seu gado? Não. Quer matar o gado? Não. O que ele quer quando ele usa o aguilhão? Vamos para frente. Vamos para frente. E muitas vezes é para proteger, né? Vão para o curral, abrigar da tempestade, ou para ir para o local se alimentar. Quais foram os aguilhões, gente, que chegaram para Saulo? Estevão foi o aguilhão. Fala, Cadu. Estevão. Perdeu uma grande oportunidade ali com Estevão, né? Quem mais? Abigail, Gamaliel, Simão Pedro. Falava de Jesus, né? Todos que ele foi encontrando pelo caminho, que falavam de Jesus, ele não queria nem ouvir, né? Ele já mandava matar. Boa. A Dudu está lembrando aqui do Zacarias. Embora Zacarias não tenha sido um cristão, ele foi um aguilhão também? Foi, porque ali no final ele recomendou a prudência, ele levou a reflexão dele, tipo, poxa, o Ananias trouxe o bem para ela. Quando ele diz que vai perseguir, ele acabou de desencarnar, ele fez tão bem, como é que você vai fazer isso? Então, não só os cristãos, mas ele teve várias. Fala, Anabela. A ação social que era feita na Casa do Caminho mexeu com ele, as crianças chorando, os velhos, aquilo tudo mexeu com ele. Até o Samônio. Samônio, quando ficou em pé, mexeu com ele. Eu nem me lembrava disso. Olha quantos aguilhões. A gente listou alguns aqui, vocês complementaram já com outros, tá? Então, a pregação do Estevão, quando ele ouviu e ele ficou, achou o máximo, lembra? Até que Estevão falou que era superior a Moisés, mas até então ele estava adorando a pregação do Estevão. A cura que Estevão fez, lembra? Porque não foi só o verbo. Estevão curou uma pessoa na frente dele. Vocês lembram? Era uma muda, não era? Uma moça muda. A moça muda? E aí? Não era um super aguilhão? Super aguilhão, recalcitrou. Vocês vão chegar no trabalho amanhã e vão dizer assim, para de recalcitrar contra as evidências. Viu como é cultura, espiritismo? O trabalho social da Igreja do Caminho, vocês falaram, né? A serenidade dos cristãos e do próprio Estevão, quando eram presos, mortos, etc. Serenidade, que super aguilhão, que galera que é essa? Que fé é essa? A misericórdia de Estevão nos momentos finais, inclusive dizendo, não impute-se o pecado a ele, e fala para Abigail, o Saulo é bom, quando ele conhecer Jesus, ele vai defender também Jesus. Olha, mais aguilhão do que esse, gente. Mas a gente recalcita, será que a gente recalcita também? Ou é só Saulo, né? Vamos jogar pedra no Saulo, porque a gente é perfeito, né? A conversão de Gamaliel, um doutor da lei, que treinou ele, preparou ele para a sucessão, se converteu ao Cristo. Não era também para chamar muita atenção?
No mínimo, isso é pra gente, hein? Vou lá ler. Vou ler o que é isso. Me dá esse negócio para ler aí. Deixa eu entender. Me explica. Me fala um pouco mais sobre isso, Gamaliel. Me fala os motivos. Isso é humildade, né, gente? Eu estou achando tudo estranho, mas me conta um pouco mais dos motivos que te fez se converter. Me soa estranho, mas eu estou interessado em ouvir. Isso é um olhar curioso. Pelo menos curioso. Abigail foi assim, porque ela passou por tudo aquilo, apareceu lá um velhinho, que é Ananias. Quem é esse Jesus? Lembra que ela falou para o Estevão? E a própria conversão de Abigail tinham sido aguilhões e outros aí que vocês também complementaram. Estão falando tá? aqui, a Anabela está lembrando que o Gamaliel fez isso. Foi analisar o que era. Exatamente. Ele tinha humildade, apesar dele ser o mestre, provou porque era Isso aí. mestre, né? Ele foi avaliar o que E para a era. gente fazer o exercício do aguilhão, qual foi o principal aguilhão do Gamaliel? Quem lembra? Samônio. Foi Samônio. Que era um contemporâneo dele, tinha sido rico, proprietário de Cesareia, ele encontra aquela situação e o Samônio dando a ele uma série de testemunhos do que ele passou a conhecer com a pregação de Jesus através dos homens do caminho. Então, foi o aguilhão, deu uma alfinetadinha no Gamaliel. Os outros personagens do livro, eu acabei antecipando aqui, tiveram aguilhões? Ou só o Saulo teve aguilhão? Só ele é privilegiado? Não, todo mundo teve. Todo mundo teve. A Abigail teve? A Rita comentou aí, a Márcia também. O Estevão teve? Qual foi o aguilhão do Estevão? Quando ele ficou doente, gente, ele foi escravizado, ele comeu o pão que o diabo amassou, né? Foi escravo, o pai morreu, foi escravizado, depois ia ser jogado no mar, caiu de febre na praia, ia ser roubado, o ladrão leva ele para uma pessoa que leva na casa do caminho, ele delira em febre 15 dias, e ele repara o amor daquelas pessoas por ele, chamando ele de irmão, e depois ele, tem alguma coisa esquisita nessas pessoas aqui, tem uma coisa diferente nessas pessoas. Então, ele tem olhos de ver. Simão Pedro teve aguilhão? Um monte, né? Vários. É só ler os 4 evangelhos. Simão Pedro teve um monte de aguilhão. Até realmente cada vez fortalecer a sua fé. E José-Debe mesmo, embora não tenha se tornado cristão, aquele ímpeto dele da vingança, de querer o direito dele, depois ele baixa a bola, ele não desencarna cristão, o que não tem problema nenhum. Jesus não faz questão de patota, de fã-clube. Jesus quer que a gente caminhe para o bem. Se a gente caminhar para o bem com rótulo aqui de budista, com rótulo aqui de hindu, não tem problema nenhum. O nome é o de menos. Importa o sentimento verdadeiro. Zacarias, né? Então, como que eles reagiram? Eles se recalcitraram ou eles foram impulsionados pelo aguilhão? Eles todos aproveitaram e foram impulsionados para frente com o aguilhão. E os nossos aguilhões, gente? Vamos pensar sobre os nossos aguilhões. Porque se essa galera toda teve, se o Saulo teve, será que a gente está só personagem do livro que tem? A gente tem aguilhão? Tivemos aguilhão esse ano? Alguém aqui teve aguilhão esse ano? Ou não? Alguém, vamos pensar aí, cada um, não precisa dizer. Vamos pensar se a gente teve algum aguilhão esse ano. Algo que dói, porque a espetadinha no boi dói, né? Ninguém faz carinho ali no boi para o boi andar, na figura de linguagem. Mas é para andar para frente. Vamos pensar aqui, todo mundo, nas coisas que têm chegado a gente, que dói no primeiro momento, que machuca, que fere, que incomoda, dá um desconforto. Estava tão mais gostoso do outro jeito, mas que provavelmente é para nos impulsionar para frente. Porque no lugar que a gente estava, é um lugar de estacionamento, é um lugar de paralisia. E aí vem esse aguilhão, e o aguilhão pode ser várias coisas, né? Situações que afetam a nossa saúde. A Covid foi um aguilhão coletivo, né? Que vamos botar toda a galera para frente.
e quantas modificações aconteceram, situações financeiras, situações de relacionamento, que às vezes nos chegam, e muitas outras que derivam dessas, são aguilhões. Só que a gente tem que pensar, primeiro reconhecer que é um aguilhão, né? Então, ao invés de esbravejar contra, reconhecer e até abençoar, agradecer, ressignificar aquilo que chega para a gente, como uma oportunidade para fazer a gente andar para frente. O que acontece com quem insiste em ficar parado e o aguilhão está ali? Se fere. Porque ele está ali empurrando para frente. Se eu não vou arredar daqui, vai machucar, vai ferir. Agora, se eu sigo a corrente do fluxo da vida, buscando uma solução, buscando caminhar, buscando ir para frente, eu estou me distanciando do aguilhão, ele está ficando para trás. Porque eu não preciso mais dele, porque eu já ando sem ele. Essa é a figura que Jesus usou quando quis falar para o Saulo dos aguilhões. Então, a gente tem que pensar como nós temos reagido. Ih, a gente está cheio de erro aqui, hein, Cris? Precisamos de um aguilhão, Cris, para a gente poder escrever direito. Como temos reagido às suas agulhadas? Tá certo? Tá certo. Tá certo. Estava escrito isso. Tá bom. Agulhar, tá certo mesmo. E aí, gente, como a gente tem reagido? Temos que pensar, né? A gente começa o dia reclamando do aguilhão e termina o dia reclamando do aguilhão. Fala assim, e aí, tudo bem, Cris, como é que você está? Rogério, como é que você está? Tá bem. Porque, pô, meu aguilhão veio hoje de manhã, de tarde estou com aguilhão, entendeu? Não aguento mais aguilhão. A gente precisa, então, reconhecer o aguilhão como uma ferramenta divina para a gente ir para frente. Quer dizer que eu vou ser masoquista? Vem, aguilhão, fura. Não, ao contrário, vou andar para frente e vou me livrar dele. E não ficar empacado naquele lugar que eu cheguei e que foi preciso um aguilhão para esse boizão sair do lugar, porque eu sou igual um boi empacado naquela minha ideia, na minha teimosia, de querer, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Temos aproveitado para nos impulsionar no caminho do bem, no caminho do autoconhecimento, da reforma interior? Temos aproveitado o aguilhão para isso? Pelo menos já estamos aqui. Vocês que estão aí também. Já estamos conectados, temos algum interesse. Estamos buscando, né? E aí Saulo compreendeu que desde o primeiro encontro com Estevão, olha, gente, em minutos, tá? Olha que cara genial. A gente vem aguilhão para cá, aguilhão para lá, vem na casa do Maranhão, vai no atendimento fraterno, volta, aí vai para o tratamento espiritual, aí volta, aí depois vai no... Aí depois tem o mesmo problema de novo, que a gente não aproveitou o aguilhão, passa pela mesma coisa de novo. Olha que cara genial. No sol, desidratado, ele ali, ó, eles estavam certos, eu estou errado, esse Jesus, nananana. Então, o Estevão, ele é rápido, inteligência. Como a gente viu aqui, a asa da sabedoria e da inteligência já tinha, faltava moralidade. Porque ele tinha uma moralidade, seguindo aqueles costumes. Ele vai seguir outros daqui em diante. A decisão dele é rápida. Então, ele compreende que desde o primeiro encontro com o Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento, em qualquer parte, a meditação de novos ensinamentos, mas ele decidiu não meditar, decidiu, não quero saber, quero ser do meu jeito, as coisas que eu acredito. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos, como aqui, ó, Jesus chamando a gente, e Jesus chama a gente o tempo todo, tudo bem, né? Não é essa aparição lindona na estrada de Damasco, mas ele, o que foi, Vati? Tem esse peso, sem dúvida. Mas ele aparece para a gente o tempo todo, gente. Através das pessoas, através de livros, né? Quantas vezes Jesus aparece para a gente? Lembra quando ele falou que todas as vezes que a gente fizer alguma coisa,
dá uma roupa, dá um teto, dá um alimento, dá uma água a um dos pequenininhos, é a ele que estaríamos fazendo? O inverso também. Todos esses, para nós, podem ser Jesus aparecendo para a gente, chamando a gente para uma mudança. Para a gente sair dessa zona do conforto, porque vai vir um desconforto do aguilhão para mudar. Então, Jesus está chamando também a gente aqui, o tempo todo. Só que na estrada de Damasco, Paulo vê Jesus e vira a chave. E é sempre assim? Não. A gente tem um exemplo na literatura espírita de um outro grande vulto que viu Jesus e não fez uma virada assim, não. Quem foi? Emmanuel. Públio Lentulus. Públio Lentulus, que é o Emmanuel, que escreveu o livro, que nessa época é contemporâneo de Saulo, e eles vão se encontrar mais à frente. Ele viu Jesus. Jesus curou a filha dele, que padecia de hanseníase. E ele, com o orgulho também de ser um senador romano, ele começa a inventar uma outra justificativa para aquela cura e rapidinho esquece. E segue a vida. Vejam, não é porque Saulo viu Jesus que isso tira o mérito dele. Jesus apareceu para um monte de gente, tá? É que nem tudo está nos livros. Então o mérito é do Saulo. Como Emmanuel colocou no prefácio, não é uma operação fantástica e com isso tira o mérito dele. Ao contrário. Ao contrário. Saulo soluçava, olha aí a desidratação, lamentando o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. São todas palavras dele, gente. Caminhos escabrosos. Ele mesmo reconheceu que ele caminhou por uma área que não era o ideal, né? Levou à morte, tortura, prendeu, separou filho de mãe. Foram situações muito dolorosas, que ele escolheu, obviamente, baseados ali numa crença, com um objetivo, mas ele escolheu, ele fez. E aí tem uma outra imagem linda, que está nesse capítulo de hoje, que é essa aqui de Jesus, o bom pastor, porque ele diz que a visão de Jesus ressuscitado, aos seus olhos mortais, ele era um mortal ainda, ele estava encarnado, tinha renovado integralmente as suas concepções religiosas. Olha como ele é rápido. Saulo era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Então ele era uma ovelha. E lembra que Estevão tinha dito das ovelhas desgarradas de Israel, já se referindo àqueles ali, né, os fariseus, que defendendo a lei se perderam. E Jesus quantas vezes falou dos fariseus? Ai de vós, fariseus hipócritas. Então ele se coloca como uma ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Ele resvalou, escorregou, caiu num precipício de teorias escaldantes e destruidoras. É teoria. Se você for olhar lá no Pentateuco, não tem isso escrito, né? Está não matar. Se está escrito não matar, como é que eu mato? Está lá. É lei? Está 10 mandamentos. Lei é lei. Não matar. Então, são teorias. Eu acabo teorizando. Não, isso aqui eu posso para defender a lei. Lembra que ele falou para Zacarias? Uma coisa é estudar a lei, outra coisa é defender. Eu defendo. Mas ele é rápido. Ó. Ele começa a já cair a ficha nisso tudo aqui. Ali, no Santuário Augusto do Espírito, porque ali era um deserto, né? Não tinha construção nenhuma, não tinha altar, não tinha templo, mas tinha o Santuário do Espírito, dele. Ele fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Olha que alma resoluta. Decidido. Não, eu vou para terapia. Vou voltar para terapia para entender aqui o que está acontecendo comigo. Não tem nada disso não. É eu vou, agora eu vou para lá, ó. É naquele ali que eu vou. É rápido. Oi. Uma coisa que eu percebi bastante, assim, que ele não ficou se lamentando, falando, eu sou horrível, que horror, como é que eu estou? Não, fiz, como é que eu faço diferente, né?
Esse é um outro grande ensinamento que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Então, a gente pode chegar aqui hoje. Cometi uma grande falta. Beleza, vamos buscar meios de reparar. Parar de pensar no passado, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima com Jesus. Então, a ideia de um lar... Então, ele já não tinha mais ideia de ter um lar, lembra? Inclusive, quando ele pensou, Abigail morreu, agora eu vou perseguir os cristãos até o fim. Agora, ele já pensou de novo, ó, Abigail morreu, não vou ter mais lar, família, então agora eu vou me entregar ao Cristo como escravo do seu amor. Banhado em lágrimas, de novo, aí a gente não botou todas não, tá? A gente fala várias vezes das lágrimas. Banhado em lágrimas, fez a sua primeira profissão de fé. Qual é a profissão de fé que ele fez? Senhor, que queres que eu faça? Porque ele não só decide servir a Jesus, mas ele pergunta o que Jesus quer que ele faça. Igual a gente, né? Igual, eu vejo assim, eu me reconheço. A gente pergunta, né? Irmã Maria Angélica, o que você quer que eu faça? Então, alma resoluta, mesmo humilhada e ferida, mostra nobreza e lealdade. Já eram características dele, ele já tinha essa questão da lealdade. Ele não era leal? Muito leal. Lembra? Ele não tinha tido relação sexual ainda, queria se conservar puro até encontrar a pessoa perfeita. Ele seguia a lei de Moisés, defendia, ele era um cara leal. Embora tenha exagerado e se perdido em algumas coisas. Saulo não escolhe tarefas. Ele pergunta, o que queres que eu faça? E a gente? A gente escolhe tarefa? Não. Não? Quem disse não? Quem é a Saula? A Saulinha. A gente escolhe, né? Escolhe. Muito. Escolhe, não quero trabalhar com a Cris, não. Me bota no outro curso, com outra dupla. A gente é cheio de coisa, né, gente? Aí, Saulo de novo. Como essa turma aqui é feita majoritariamente de trabalhadores, Saulo escolhe. Vou para a turma verde, vou para a turma vermelha, vou para a turma amarela, vai para qualquer cor. Né? Não é assim, Rita? Então é isso. É óbvio, né, gente? A gente está ainda um pouco distante, mas por que não? Por que não se inspirar e fazer? Fala aí. Espera aí, a Cris vai chegar aí, ó. Senão ela não vai trabalhar comigo ano que vem, não. Vou escolher outra dupla. Sabe de nada, ó. Mas o mais importante é o reconhecimento da autoridade de Jesus. Por isso que ele perguntou, o que queres que eu faça? Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Exato. Ele reconhece a autoridade e ele se coloca num lugar humilde. Porque ele pode ser... Jesus tem autoridade, mas eu também sou importante. Né? Então, a Vera é autoridade aqui, mas eu também sou. Não, peraí, Vera, isso eu não quero. Eu quero trabalhar aqui, não quero trabalhar ali, mas ele se coloca completamente entregue àquela figura ali. Humildade, exato. Aí, Jesus responde para ele, ele perguntou, o que queres que eu faça? Jesus responde, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Já pensaram nessa frase? Porque o mais óbvio era Jesus dizer, você é o vaso escolhido, você vai pregar o evangelho por todos os continentes, você vai andar não sei quantas léguas no novo mundo, velho mundo, blá, 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 e vai ser o maior divulgador. Pô, ele ia sair de lá feliz da vida, né? Hoje, agora eu vou começar, vou arrasar. Mas não, olha o tamanho da fé que tem que ter, porque Jesus não falou quase nada. Jesus falou para ele, levanta, entra na cidade, que lá vai ser dito. Então, olha a demonstração de fé dessa conversão, porque ele só soube qual era o próximo passo, ele não sabia tudo o que ia acontecer. E ele foi, ou não? Só aula que vem. Fala aí. Eu acho que nem demônio, nem anjo. Ele é só um espírito com vontade. E quando Jesus fala para ele, está lá, ó, o que te convém fazer. Boa. E é isso, né? Nem demônio, nem anjo. Somos nós, né? Homens e mulheres frágeis. Como Jesus diz no livro Boa Nova, o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. É muito mais fragilidade do que perversidade. E também entra na cidade, você vai conviver. Né? Você só cresce na convivência. Exato. E aí,
quando Jesus dá essa diretriz para ele, o que acontece? Eu ia falar para a Cris que estava com a mão ali no disjuntor, foi apagar as luzes, fazer um efeito especial. Fica tudo escuro, né? A gente precisa ter combinado isso. Na evangelização a gente faz isso, não faz? Quando conta história, apaga a luz, bota vento, joga purpurina. Ele se vê mergulhado num mar de sombras, prosternado e continua chorando. Então apaga a luz. A imagem de Jesus desaparece e junto com ela ele se vê mergulhado num mar de sombras. Os companheiros de viagem começam a especular o que estaria acontecendo. A gente imagina. Se vocês lembrarem do começo do capítulo, diz que ele ia na frente do animal numa atitude altiva, típica de quem é feito aos esportes. Imagina, um super atleta, lá, imponente. E agora ele está no chão, chorando, falando de um jeito mais humilde. O que a gente ia pensar, hein? Falando sozinho. Ficou doido. Pirou. E Foi aí o que eles pensaram. Eles pensam, né? Quais são as possibilidades? Delírio, cansaço da viagem, delírio. É a febre do deserto? E até um outro fala, olha, já vi vários casos de febre no deserto, mas nunca vi acompanhada de um choro desse. A pessoa, quando está com febre doente, ela fica prostrada, quietinha. Ela não começa a chorar desesperada, arrependida. E um outro diz lá, eu acho que é um sortilégio dos homens do caminho por vingança, porque como ele vinha perseguindo e estava indo perseguir, jogaram lá para ele uma urucubaca. E aí Saulo tudo ouvia, tomado de um grande abatimento, como se voltasse exausto e cego de uma imensa derrota. O que foi derrotado aqui? O homem velho, o orgulho, né? Que derrota era essa? Quem saiu derrotado? Saulo comenta com eles, então, que viu Jesus Nazareno. E eles têm certeza, então, que é sortilégio. Já tinham feito essa hipótese. Ele fala, não, eu vi Jesus. E pronto, aquela bruxaria daquele pessoal lá. Plantaram nele um chip lá de... Como é que chama agora? Metaverso, óculos lá, não sei o que. Pronto, botaram óculos nele. E aí, ele os libera, a caravana, com uma voz humilde e triste. Será que é falsidade? Não é. Porque, imagina se alguém que a gente ama muito, hoje a gente recebe uma ligação, a pessoa desencarnou, subitamente. Como é que a gente se sente? De um minuto para o outro, né? Não precisa, não, vou lá, não elabora, não. De repente, a gente desaba. Parece que tirou um pedaço, o chão faltou. Ele perdeu tudo isso, gente. Ele perdeu todas as referências. Que era alguém que ele amava muito, que era a lei. E ele odiava muito Jesus. E aí, com uma voz humilde e triste, ele fala que até então eles eram servos, mas que agora em diante ele também era um escravo, ele também era um servo, porque ele não pertencia mais a ele. E aí mesmo que os servos, que os escravos, meu Deus, não é a mesma pessoa. Um cara que falava alto, falava imponente, não devia nem olhar direito no olho das pessoas. A gente não conhece gente assim? Conhece. Talvez a gente mesmo tenha sido assim até ontem. Até a irmã Maria Angélica pegar a gente na estrada de Damasco. E aí, essa cegueira súbita não afligia ele. Ele não ficou nervoso porque estava cego. Olha a resignação. Porque ele entendia que os olhos da carne precisavam padecer, na hora que ele viu esse vulto radioso de Jesus, para que ele conservasse para sempre a lembrança do glorioso minuto da sua transformação. Ele chega a pensar que ele ia ficar cego para sempre. Ele encontra um motivo, eu vou ficar na escuridão para lembrar sempre da figura de Jesus. Se eu voltar a ver as coisas, de repente eu vou esquecer. Então eu vou conservar a última imagem que eu tive, que foi a imagem de Jesus. Olha a firmeza dele. Não se desespera, não. A unha quebra, né? Pronto. Ficou cego e tudo bem. Então, a cegueira do orgulho que ele tinha, com a fé cega que ele tinha, precisou causar uma cegueira física para ele poder se ressignificar, para curar o espírito dele. Foi um processo que a espiritualidade conseguiu para ele poder fazer essa grande virada de chave. Jesus era o Senhor,
ele pensa. E Jesus orientaria os seus passos no caminho, ia dar para ele novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho. É ele mesmo, gente, não é a gente que está julgando ele, não. Jesus ia ajudá-lo a secar as chagas. Quem já teve chaga aqui, ferida, que fica minando, sangra, sai secreção, sai pus. Ele sabe que ele tinha 2 chagas, do orgulho e da vaidade. Elas não mudam de um dia para o outro. Ele quer mudar, mas precisa secar essas chagas. E eram chagas que corroíam o seu coração. E, sobretudo, Jesus ia conceder forças para ele reparar os erros dos dias de ilusão. Olha o que a Márcia falou. Ele sabe que tinha orgulho e egoísmo, Jesus ia curar, mas também não é só curar a chaga e ficar aqui bonitão. Ele precisa corrigir o que ele fez. Olha que espírito inteligente e resoluto, né? E Jesus ia ajudar. Ele não se importava com o olhar em trevas, com o regresso da caravana, que foi embora, ficou só um lá, com a penosa caminhada a pé, porque eles foram embora e levaram os camelos. A caravana voltou, ficou ele lá e o outro companheiro só para ir a pé terminar a viagem. Ele não ia se importar com o repúdio dos sacerdotes, porque ele sabia que ele ia encontrar os sacerdotes daqui a pouco, esperando o grande Saulo de Tarso, que ia chegar lá com licença para matar. Ele ia chegar em Damasco já com outro programa. Com a perda dos títulos, ele sabia que não ia mais ser o doutor da lei, o grande perseguidor, não estava se importando. A falsa suposição dos companheiros ali, de que era delírio, de que era sortilégio, de que era isso, que era aquilo outro, não se importava. E com a incompreensão do mundo todo, não se importava. Porque, diante do fato culminante do seu destino, ele sabia que seria fiel a Deus até o fim. Ok? E assim, com essa energia de um espírito como Saulo, chamado na estrada de Damasco, pela visão do Cristo, mas decidido por uma virada, a gente chega ao fim da primeira parte do livro Paulo e Estevão, e que a gente possa se preparar para a segunda parte. Haja energia, hein, gente? Esse cara aqui vai ensinar muito para a gente. Ele vai incansavelmente, por décadas, então não é uma virada de um dia, ensinar muito para a gente aqui nos próximos capítulos, que a gente possa continuar firmes nessa leitura, com o nosso objetivo de sair com o coração mais evangelizado. Então, se o Saulo pôde oferecer para a gente esse exemplo de conversão e de decisão, que a gente possa se inspirar nele para as decisões que a gente tem que tomar na vida, das conversões necessárias que a gente tem que fazer, para não ficar precisando de aguilhão todo dia, né? Vamos pelo amor e não pela dor, para ir para frente, sem precisar de tantos aguilhões. E assim, muito felizes, terminamos a nossa aula de hoje, terminamos a parte primeira do livro Paulo e Estevão, muito gratos por essa chuva de bênçãos que caem sobre nós, por essas luzes magníficas que a leitura, a reflexão e a compreensão dessa obra tem o poder de oferecer para cada um de nós, do mesmo jeito dessa luz grandiosa que cegou o Saulo no deserto, que ela possa trazer iluminação para o nosso caminho, para a nossa consciência, para as nossas decisões, para que possamos nos tornar pessoas cada vez melhores. E que assim, então, terminemos a aula de hoje e na semana que vem estejamos aqui com a mesma alegria de sempre. Que assim seja. Semana que vem, começamos a parte 2ª e vamos dividir o capítulo 1 em 2 partes também. Fiquem com Deus, até a próxima.